Olá pessoal, hoje é 28 de agosto, sexta-feira, e separei algumas notícias para comentar. Inicialmente eu peço que se inscrevam no canal, que curtam esse vídeo e compartilhem com amigos. Eu estou separando notícias e buscando avaliar de uma maneira mais complexa, do ponto de vista da economia e política, e estou à disposição para tirar dúvidas e também receber sugestões de vocês. Essa primeira notícia é do Infomoney e mostra essa informação, né, da Luana Lara. Ela até já foi noticiada no Fantástico que ela se tornou bilionária e, no caso, tem uma carreira assim interessante, né, de estudos, já foi bailarina profissional, mas a área que ela conseguiu fazer a fortuna foi com a empresa Cauchy, que pelo menos se fala como uma plataforma de mercados de previsão, e a gente acaba assim no início não entendendo o que significa, mas basicamente essa plataforma está levantando assuntos diversos onde as pessoas podem apostar no resultado, se algo vai acontecer ou não. Se esse assunto, né, essa situação acontecer realmente, a pessoa vai receber o dinheiro, né, como uma aposta, e se não acontecer, ela não recebe o lucro, né, pelo dinheiro que ela aportou nessa previsão, né, que seria uma aposta, né. Então, essa plataforma está realmente é, valendo lá nos Estados Unidos. Aqui pela notícia, ela mostra que eles conseguiram bastante dinheiro no período das eleições. Houve até um veto, né, para que isso não fosse possível, né, de se fazer esse tipo de aposta para as eleições dos Estados Unidos, mas depois esse veto caiu e eles podem fazer, né, continuar com esse tipo de possibilidade para os apostadores. Então, isso, no caso, para a gente, na nossa visão, é um tipo de empresa que não traz benefício, né, para a sociedade, porque envolve exatamente essa situação de dopamina pelas vitórias e o erro no cálculo de finanças, né, que a pessoa acaba deixando de reservar dinheiro para sua família, para fazer uma reserva financeira, para um investimento que traga resultados realmente possíveis no futuro. E, pelo contrário, a pessoa decide iniciar esse tipo de situação, tentando ver se vai conseguir acertar os resultados e conseguir um alto lucro com isso. E aí, a velha história de que é muito difícil, hoje em dia, com essa complexidade toda, você acertar o resultado de alguma coisa que vai acontecer, né? Então, em qualquer área, né? Desde da parte de finanças, na parte dos esportes, das eleições, mesmo que você tenha as estatísticas que mostram as probabilidades de algo, você não tem a garantia de que vai ter esse resultado positivo o tempo inteiro. Então, esse é o tipo de negócio onde quem realmente está ganhando é a casa, no caso a Cauchy, né? E, consequentemente, a brasileira. Então, isso é algo preocupante e a gente espera que realmente o Estado, né, o Estado americano, o Estado brasileiro, reforcem, né, esses cuidados com esse tipo de atividade, né, atividade econômica, porque ela de forma alguma traz benefícios assim para a população. A gente não vê resultados reais de pessoas que iniciam com essa atividade, seja nas apostas aqui do Brasil ou exatamente no caso de americanos colocando dinheiro na caixa, que eles cresceram, que prosperaram, né? Na verdade, matematicamente, a casa sempre vai dar os resultados positivos. Então, vamos aguardar os acontecimentos e seguir adiante, né? Ah, no caso, também outra notícia aqui do exame, né? Ontem teve a entrevista do Lula
do Jornal Nacional. Ele falou com o Trali e, e também, assim, no caso, a Renata também, desculpe, Trali e Renata. ah, e para mim, assim, o que ficou de mais claro é que nesse ano, né, o Jornal Nacional está procurando ir mais para o ataque, né, atacar os candidatos, né, com pontos mais críticos, né, para cada candidato, o que é interessante, né, você ir questionar os pontos mais frágeis de cada candidato, mas no caso do Lula, o principal problema foi exatamente que já foram direto para falar desse assunto do filho dele, né, Fábio Luiz. Porém, o que eu imagino, né, quando você tem uma pergunta e o candidato já responde a pergunta, no caso a pergunta era sobre o caso de possível influência do filho com outra pessoa, ele respondeu que se o filho dele, na investigação, for realmente considerado culpado por qualquer ilícito, que o filho dele irá pagar como qualquer cidadão brasileiro. Então ele disse que vai deixar a Polícia Federal atuar normalmente, todos os órgãos trabalharem normalmente, não vai influenciar para que essa investigação pare e que se acontecer alguma coisa de ilícito por parte do filho dele, que o filho dele vai pagar de acordo com a lei. Então a resposta já foi dada, porém os dois entrevistadores ficaram exatamente repetindo, né? E isso durou vários minutos, então não era uma entrevista acho que de 40 minutos, mais ou menos. E você perde muito tempo de até fazer outras perguntas, mesmo perguntas duras, mas você perde tempo repetindo o mesmo assunto, né? Até porque, como o governo Lula tem muitos pontos positivos e mostrou resultados, né? Nessa última gestão, né? Gestão mais recente, parece que as pessoas não encontram outra coisa para falar a não ser desse assunto que, na verdade, nem tem a ver com o próprio presidente, né? Porque se houver algum ilícito, foi uma pessoa da família dele, não teve participação do próprio presidente em si, ele não está sendo investigado, né? Mas aí isso é colocado para gerar essa fumaça e essa confusão entre as pessoas que estão ainda indecisas ou que não estão interessadas em votar. Então, se a pessoa de repente se motiva para procurar saber em quem votar, ou se motiva para tipo decidir, não, esse ano eu vou votar, então isso gera essa fumaça e isso não é interessante, né? Então, esse é o ponto negativo que eu vi da entrevista de ontem. Por falar nisso, né, do ponto de vista do Lula, aqui no China Daily, ele mostra que a China, assim como as propostas do presidente Lula, defende esse multilateralismo, as interações entre países, a questão de solidariedade, de venda de produtos, compra de produtos entre países, essa ampla negociação, tratamento diplomático. E aqui no artigo se fala exatamente da questão dos 5 princípios, né, de coexistência pacífica que a China está defendendo, né, que é o mútuo respeito à soberania e integridade territorial, a, a não agressão entre países, a não interferência nos assuntos internos dos países, coisas que os Estados Unidos insistem em fazer, né, há décadas, e o benefício e igualdade mútua e a coexistência pacífica, né? Então é bem interessante ver que, ao contrário do que a América anda fazendo, a China tem uma proposta mais interessante, né? Que pode trazer benefícios para todos. Então é interessante depois dar uma lida nesse artigo. Aqui na Folha de São Paulo se fala aqui desse Ceremedo, né? Que é como fosse um
divulgador de falsas notícias na América Latina. Ele está preso, acusado de ter mandado matar sua esposa. E, no caso, uma das notícias falsas era exatamente informando que o Lula estava facilitando a entrada de marroquinos aqui no Brasil. Então, esse tipo de notícias falsas, né, que são espalhadas através de redes sociais, fazem com que uma parte da população que não procura fazer a checagem, né, de notícias, verificar se as notícias são verdadeiras ou não, que tomam certas notícias como totalmente verdadeiras e expor isso acaba se tornando muito prejudicial do ponto de vista do andamento da democracia, né? Porque são pessoas que não têm uma crítica sobre o que estão recebendo, né? Em termos de informações. Então, mostra que pessoas como esse Ser e Medo realmente não trazem benefícios, né? Para as sociedades, para os países, porque ao invés de se colocar como um candidato ou uma pessoa favorável à direita, às ideias da direita, é uma pessoa que simplesmente parece que não tem nenhum tipo de coisa para apresentar como proposta, a não ser espalhar mentiras e desqualificar as pessoas que estão buscando trazer soluções para os problemas, né? Então é interessante, no caso, ele está preso agora, mas que esse trabalho continue, né? Para acabar com essas redes de mentiras e incentivar os canais de checagem, né? Para verificar se é uma fake news ou não. Tem essa notícia aqui também da Bet Nacional, né? No caso, a empresa foi alvo da operação da polícia, do Ministério Público, porque existe essa suspeita, né, de lavagem e sonegação. Essa questão de lavagem e sonegação, aparentemente, né, ficou muito facilitada nesse período, a partir de 2018, onde se abriu as portas para essas empresas de apostas no Brasil, mas não teve uma regulamentação. Então, vamos dizer que ficou mais ou menos 4 anos sem a regulamentação. Então, as empresas tiveram uma facilidade de entrada, de divulgação, que a gente vê em vários portais, né? Essas divulgações de apostas no mundo dos esportes, etc. Então, por causa disso, consequentemente, se tornou mais fácil essa movimentação financeira, né? Muitas empresas são estrangeiras. Aqui está até dizendo que tem se não me engano, uma empresa da Escócia. Bet Nacional é uma subsidiária da Flutter, empresa escocesa. Então, muita facilidade dessa circulação de dinheiro, de paraísos fiscais. Mas aí, agora que a regulamentação já está em andamento e com esse avanço da tecnologia, se torna cada vez mais fácil se achar, né, a rota do dinheiro que é vindo de apostas sobre vários assuntos, né? Então é interessante que tanto o Ministério Público, a Polícia Federal agora tem liberdade para buscar, no caso, essas práticas que estão em desacordo, né, com as leis do Brasil. E, por fim, pronto. Então seria exatamente essas as notícias que eu tinha a dizer hoje. Repetir aqui a página sobre o Ser e Medo. E eu realmente, novamente, né, peço que se inscrevam aqui no canal, que curtam o vídeo e compartilhem com amigos. Eu me coloco à disposição para tirar dúvidas. Tem todas as informações para contato comigo no vídeo. Também quero receber sugestões de vocês para melhorar aqui as informações, a forma de explicação. E desejo a todos um bom trabalho e um bom dia.